Bom dia, meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um momento de oração. Eu sou o pastor Jefferson Oliveira e quero aqui compartilhar uma palavra de Deus ao teu coração, para a tua vida, e em nome de Jesus orar com você. No livro de Jonas, no capítulo 2, o versículo 7, Jonas vai fazer uma oração no seu pior momento, no pior momento da sua vida. O versículo 7 destaca essa oração e eu quero ler com você. E ele diz assim: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Meu irmão, por que Jonas estava no seu pior momento? Eu preciso te explicar isso para você entender por que ele fez essa oração. Por que chegou a esse ponto? Jonas foi chamado por Deus para um propósito, foi chamado para ser um profeta. E certo dia veio a palavra do Senhor a ele, dando uma ordem para ir para uma cidade chamada Nínive e pregar contra aquela cidade, porque a maldade daquela cidade havia subido até a presença do Senhor. E o Senhor lhe deu esta ordem, e a Bíblia vai dizer que Jonas se levantou, mas não para obedecer a ordem do Senhor, não para cumprir o seu propósito, mas para fugir da presença do Senhor, para o lado oposto, para o lado contrário. E essa atitude de Jonas fez com que a crise chegasse sobre a sua vida. O que eu quero destacar nessa manhã é que fugir do propósito de Deus, não viver o propósito de Deus para a nossa vida, vai fazer com que as nossas portas se abram para que a crise se instaure sobre a nossa vida. Se esse é o estado que está a sua vida, comece a meditar neste momento. Se o Senhor já fez alguma promessa sobre a tua vida, se o Senhor já falou alguma palavra para você, dizendo: filho, eu te escolhi, filha, eu te escolhi, eu tenho um propósito para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua família. Se o Senhor já agiu, se o Senhor já trabalhou sobre a tua vida e já falou dessa forma, se o Senhor já fez promessas, se o Senhor já disse que tem um propósito real e central para a tua vida, e você não está vivendo esse propósito, comece a meditar nesta palavra. Jonas foi para o lado contrário, foi para a cidade de Tarsis. O versículo 4 do capítulo 1 aqui vai dizer: o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Jonas se levantou para ir para a cidade contrária, direção contrária ao qual Deus havia lhe ordenado. Comprou uma passagem de um navio e foi para Tarsis. Mas no meio do caminho o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e uma grande tempestade violenta se levantou. Quem lançou essa tempestade? Quem permitiu o vento? O Senhor. Eu quero dizer para você que, quem sabe, você está passando por este momento aqui, você se encontra nesse quadro aqui, uma grande tempestade, uma tempestade tão violenta que parece que você não vai aguentar. Mas quem permitiu essa tempestade foi o Senhor, porque Ele permite a crise quando fugimos do propósito, quando não vivemos o seu propósito para a nossa vida. Deus permite. E aqui Jonas estava no porão do navio, dormindo um sono profundo, quando começou essa grande tempestade. Aqueles homens o chamaram, o acordaram, e eles estavam tentando encontrar o motivo pelo qual aquela tempestade se iniciou. Jonas respondeu àqueles homens: me peguem e me lancem no mar, e então o mar ficará calmo. No versículo 12 ele disse isso: porque eu sei que por minha causa essa grande tempestade caiu sobre vocês. Lá no consciente ou no subconsciente, você sabe qual é o motivo que a crise está sobre a tua vida. No subconsciente você sabe que você realmente precisa tomar um posicionamento com Deus. No seu subconsciente você sabe que você não está vivendo o propósito dele para a tua vida, e isso abriu as portas da sua vida para a crise se instaurar. Viver fugindo do propósito de Deus para a nossa vida, ou virar as costas para a vontade de Deus, para o propósito de Deus, é viver em constante crise. E a crise não vai embora. A crise não vai embora até que nós desfaleçamos, até que nós tomemos um posicionamento, até que nos arrependemos. Porque ele disse: me lancem no mar, porque eu sei que eu sou o motivo. A tempestade veio por minha causa. Você sabe
Você conhece a si mesmo e sabe qual é o propósito de Deus para a tua vida. Você sabe. Agora, eu quero que você entenda que o que nos chama a atenção é que o mesmo Deus que mandou a tempestade é o mesmo Deus que, no versículo 17 do capítulo 1, diz: o Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas. E Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E foi lá no ventre desse peixe, que foi o mesmo Senhor que ordenou a tempestade, ordenou que esse peixe o engolisse. No ventre desse peixe foi onde Jonas fez essa oração de arrependimento. No capítulo 2, versículo 7, ao qual nós lemos no início, onde ele disse: quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração. Às vezes nos lembramos do Senhor e da sua vontade, do seu propósito para a nossa vida, apenas quando a nossa alma está quase desfalecendo. Às vezes nos lembramos do Senhor apenas quando parece que estamos à beira da morte. Às vezes nos lembramos do Senhor apenas quando estamos com a corda no pescoço, nos lembramos do Senhor. Mas mesmo no momento em que a nossa vida, nossa alma está quase desfalecendo e nos lembramos do Senhor, esse versículo diz: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. A nossa oração sobe ao Senhor, o nosso pedido de socorro sobe ao Senhor. O nosso pedido de socorro sobe ao Senhor. A nossa oração sobe ao Senhor. E Ele escuta a nossa voz, o nosso clamor, o nosso pedido de socorro. E Ele ouve o nosso gemido. E o Senhor, o mesmo Deus que permitiu a tempestade, permitiu o grande peixe engolir e vir essa crise sobre a vida de Jonas, é o mesmo Deus que ordenou que o peixe vomitasse Jonas em terra firme. Trouxe ele de volta para o propósito da sua vida. E ele foi pregar em Nínive, fazer aquilo que o Senhor havia lhe ordenado lá no começo. Porque é assim na nossa vida, irmão. Se nós fugimos do propósito de Deus para a nossa vida, vivemos em constante crise, até que decidimos nos arrepender e viver a vontade dele para nós. E aí tudo se acalma, o mar se acalma, a tempestade passa, a crise vai embora, quando decidimos viver o propósito de Deus para a nossa vida. E a parte B desse versículo 7 aqui do capítulo 2, ela é linda e diz: e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. No pior momento, quando quase desfalecia a alma de Jonas. Eu quero te convidar nesta manhã a orar comigo. Quem sabe é o teu pior momento, quem sabe a tua alma está quase desfalecendo e você está cansado de lutar com as próprias forças e tentar sozinho. Isso não vai adiantar, porque o que está trazendo a crise e a tempestade sobre a tua vida é a falta de propósito, é a falta de viver a vontade de Deus para a tua vida. Então ore comigo e volte para o centro do propósito e você verá essa crise ir embora instantaneamente. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro agora com essa pessoa, com esse irmão, com essa irmã, com esse homem, com essa mulher, com este jovem. Eu não sei onde ele está, mas quem sabe está vivendo o pior momento da sua vida. A crise se instaurou sobre a sua vida, Senhor. Que ele venha entender que precisa voltar para o propósito do Senhor, para o centro da tua vontade. Que ele venha entender que precisa, Senhor meu Deus, voltar para o lugar de onde não deveria ter saído. Quem sabe ele está cansado, ela está cansada de lutar com as próprias forças, de nadar contra a maré e não sair do lugar. Porque não adianta se espernear, não adianta fazer força, não adianta. Ninguém pode ajudar quando a crise se instaura sobre a nossa vida. E essa crise foi o Senhor quem permitiu, é para nos fazer voltar para o propósito. E somente isso vai fazer a crise ir embora, Senhor. Abraça esse coração, recebe ele novamente, recebe ela novamente. Traz para o centro do propósito, Senhor. Que eles venham entender que viver a tua vontade, os teus planos, os teus projetos é maior e melhor do que nós sonhamos e pensamos, projetamos, Senhor. Que eles venham entender que a tua vontade, sim, é boa, agradável e perfeita para nós, Pai. Recebe ele, Senhor, recebe ela mais uma vez. Socorre, Senhor, esta alma que está quase desfalecendo. Ouve a oração e o clamor do teu filho e da tua filha neste momento. E age, Senhor, com salvação. Faz essa tempestade se acalmar, o vento se aquietar. E que essa crise venha embora e eles possam viver no centro da tua vontade, no centro do teu propósito para a vida deles, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nesta manhã, é a nossa oração. Que se faça essa tempestade uma calmaria e que eles vivam no teu propósito. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.
Meu irmão, Deus te abençoe, que você receba essa palavra no teu coração, que você tome um propósito, um posicionamento com Deus, e que isso mude a tua vida, mande a crise ir embora, tomando um propósito com Deus. Em nome de Jesus, se inscreva nesse canal, ajude essa mensagem a chegar a mais pessoas, compartilhe com alguém que está precisando ouvir essa oração, esta palavra, seja uma ferramenta na mão de Deus. Além de se inscrever, ative as notificações para que você receba todos os dias as orações que aqui são feitas e a sua vida possa ser abençoada. E comente o seu pedido de oração se você quiser. E nós vamos estar lendo e orando ao Senhor, em específico pela tua vida. Em nome de Jesus, um grande abraço, até o próximo vídeo. Deus te abençoe.